Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma história fascinante do mundo da inteligência artificial. Uma que vai contra aquela ideia de que em guiar, maior é sempre melhor. Exatamente, Clara. Vamos dar uma olhada num artigo de pesquisa chamado Tiger Coder. Ele aborda um problema enorme, como a revolução da IA na programação está deixando literalmente centenas de milhões de pessoas para trás, e como uma solução bem inteligente pode virar esse jogo. E a história toda começa com este número aqui: 242 milhões. É o número de pessoas que falam Bangla como língua nativa. Pois é, e mesmo sendo um número tão grande de pessoas, essa comunidade linguística inteira foi, em grande parte, deixada de fora de uma das ferramentas mais incríveis da IA hoje, a capacidade de gerar código de programação a partir de um simples pedido em texto. Então, a gente ouve falar direto desses modelos superpoderosos, né? GPT, Llama, eles escrevem código que é uma beleza. Mas, pelo visto, tem um porém aí. O que acontece se a gente pede para eles fazerem a mesma coisa, só que em outro idioma, como o Bangla? A performance simplesmente desaba. E essa tabela aqui, ela mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. Os dados vêm da tabela 3 do artigo. A gente está olhando para a pontuação passa a 1, que é basicamente a nota do modelo na primeira tentativa de gerar o código. Em inglês, eles mandam bem, na casa dos 70%, 80%. Agora, quando o pedido é em Bangla, nossa, um modelo como o Llama 3, por exemplo, despenca de 78% para só 22%. Caramba, é uma diferença brutal. Mas por quê? O que explica essa dificuldade toda? No fundo, o problema é um só: dados. Esses modelos gigantes são treinados com um volume absurdo de informações da internet, e essa informação é, na sua esmagadora maioria, em inglês. A combinação de Bangla com código de programação é uma raridade nesses dados de treinamento. Bom, se o problema é o idioma, a primeira coisa que vem à cabeça, e acho que muita gente pensaria nisso, é uma solução que parece bem óbvia. Ué, por que não traduzir? Pega o pedido em Bangla, passa num tradutor para o inglês e pronto, o problema resolvido, certo? Parece lógico, né? E os pesquisadores testaram exatamente isso. Mas o que eles descobriram é que, em programação, o contexto é absolutamente tudo. E essa imagem aqui é o exemplo perfeito do problema. Um tradutor automático comum pode pegar a palavra em Bangla para array, que é um termo técnico de programação, uma estrutura de dados, e traduzir como shari, que é uma roupa tradicional indiana. Imagina a confusão do modelo de IA recebendo um pedido para criar um pedaço de roupa em vez de um código. Não faz o menor sentido. E não é só um exemplo isolado, não. Os números comprovam. Essa outra tabela, a tabela 4 do artigo, mostra que, muitas vezes, usar o texto traduzido por máquina dá um resultado ainda pior do que usar o original em Bangla. Ou seja, aquela ideia que parecia a solução mais fácil, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Ok, então o caminho fácil não funcionou. Os modelos gigantes não dão conta e a tradução só piora as coisas. Foi aí que a equipe por trás do artigo arregaçou as mangas e decidiu construir a própria solução, do zero. Exatamente. Eles viram que precisavam criar o próprio kit de ferramentas, já que as existentes não serviam. E a contribuição deles foi genial, dividida em 3 partes principais. A estratégia deles foi muito metódica. Primeiro, eles precisavam de uma prova final justa e desafiadora para avaliar qualquer modelo. Então, eles mesmos criaram o MBPP Banga, que é esse benchmark. Segundo, para treinar um bom aluno, você precisa de um bom material de estudo, certo? Então, eles criaram o Bangla Code Instruct, que é como se fosse um livro didático perfeito com 300 mil exemplos de altíssima qualidade. E por último, o terceiro passo, eles pegaram um modelo menor, de código aberto, e colocaram ele para estudar exclusivamente com esse material novo. E o resultado desse treinamento intensivo é o Tiger Coder. Certo? Então a prova foi criada, o material de estudo foi escrito e o aluno especializado, o Tiger Coder, foi treinado. Chegou a hora da verdade, então. Como é que ele se saiu nesse teste? Ele não só passou clara, ele gabaritou a prova, foi o primeiro da turma. Esse gráfico aqui é, para mim, o ponto alto do artigo. Olha só, o Tiger Coder, que é um modelo de 9 bilhões de parâmetros, acertou 82% das vezes logo na primeira tentativa. Ele simplesmente deixou para trás o Llama 3, que é 3 vezes maior do que ele, e até modelos proprietários super famosos como o GPT-4 Omni. Uau! Então, só para ficar bem claro, o modelo deles, que é menor, mas foi treinado com dados melhores e mais focados, ganhou dos gigantes com folga? Exatamente isso. É uma vitória gigantesca para essa abordagem que foca na qualidade dos dados.
E para a gente ter uma noção do tamanho desse feito, o Tiger Coder foi de 11 a 18% melhor que os modelos mais fortes que já existiam antes dele. É um salto de performance impressionante. Nossa, é uma vitória e tanto para o idioma Bangla. Mas e para o resto do mundo da IA? O que a gente aprende com essa história toda? É que isso cria um mapa, um guia. Mostra que para a gente avançar, a gente não precisa só construir modelos cada vez maiores e mais caros. Especialmente para as milhares de línguas que hoje são meio que esquecidas pela IA, isso mostra que existe um outro caminho. Exato, e os próprios pesquisadores resumem isso de forma perfeita no artigo. A citação deles diz, em resumo, que dados de alta qualidade, bem selecionados, dão poder a modelos menores e eficientes para superar suas limitações, desafiando de frente a ideia de que só o tamanho importa. No fim das contas, a mensagem é essa: a qualidade dos dados é crucial. É uma lição e tanto, uma história fantástica de como uma pesquisa inteligente e focada pode de fato tornar a tecnologia mais justa e acessível para todo mundo. Bom, por hoje é só. Obrigada pela companhia. Obrigado.